Tipo aquela picuinha que é muito nítido as intimidades entre as mulheres e as vinganças e a teoria de sugar tudo gratuitamente e transferir para aquilo que elas não podem fazer ou que não deveria ser um fator estético ou dentro de alguns lugares que elas associam a comparar as intervenções e cobrar pacotes infinitos, mas assim, né? O que é de fato as questões de querer gravar, jogar para outra isso, aquilo, enfim, é um jogo de situações bem... Nossa, foi mal, tá? Tô embazinado. Ou seja, tem determinadas coisas que aconteciam, né? Vinganças, as coisas todas que eu já coloquei de quem comprava os outros, quem isso, aquilo, e fica uma forçação de barra sobre coisas que foram arrastadas, que inclusive eu botei minha opinião e termos, inclusive do jeito que eu falei, que implica que quem está em volta de mim, inclusive o tempo todo, desde o meu ingresso ali, onde eu não estava atendendo ninguém, olha, onde estava tudo em cima de mim, né? E as coisas todas continuam acontecendo. As vinganças, só que elas são incapadas de. Elas são incapadas de. É, tipo, o que eles têm? Eles não têm nada. Se não tem dinheiro, como fulano vai pagar? O fulano não vai isso, aquilo, dizendo que algumas coisas que estavam... Ou, por exemplo, eu não recebi hoje, vou passar lá, vou levar, não peguei, não sei o quê. Você tem Pix, não tem isso, aquilo. Que eu já tenho colocado meu dia todo fora, o mês acabou de começar. E eu começo uma coisa, o que aquilo chama forma, chama isso, enfim, né? O que é você achar que você vai receber, o que se fosse uma coisa perante uma consulta, uma organização de entrada e saída, desordem, que leva a uma corrupção e um rebaixamento de classe, a quem justifique classe, inclusive perante os de dentro, os de fora, os que dormem com a medicina, e nem medicinadores são, que é tão grave, é tão absurdamente grave, é sobre um espectro de vingança e todo mundo linchando junto, porque o que é conveniente todas elas sabem, o que virou escândalo sobre as vidas paralelas e botar umas às outras para vigiar. Existe uma troca estética, uma troca de recursos variados, coisas que eu vejo como um peso tenebroso e que para eles é uma ostentação de compra e venda. E quando chegam em casa, o que eles têm? Tá assim, apontar o que aquele fulano tem? Ele não tem nada, ou seja, para que estavam dando tanta cobertura para não entrar na cadeia, não tirar da cadeia, né? Tem situações que não faziam sentido, muito piores do que ou a conveniência de achar que se alguma coisa acontecer, ao que vira o interesse distributivo, né? Olhando a situação da outra lá que voltou a malhar, que tentou conversar com a outra, todas as instituições sobre detalhes de vingança, de usufruir o melhor do deles não entrar em jogo, ou entrar em jogo que eles são bonzinhos, e né, condições sociais sempre muito altas, que não fazem questão de dinheiro, que pagam corretamente. Situações do tal do personal trainer se tornou algo tão grave, o que já virou, que já era uma condição do que é trabalho comum, reivindicação trabalhista, reivindicação apontada como da área da educação. Eu botei o macacão mais uma vez para não colocar mais. Aí você quer botar um macacão e todo mundo tá ali. Meu macacão, você viu meu macacão, você viu isso, você viu aquilo, você viu minha roupa tal dia. E chega. E simplesmente, eu não fui nem um dia com esse macacão, eu fui um dia com esse macacão de manhã. E um de novo, que eu fui semana passada. Também, né, para ele não andar mais em pé. Vou botar só depois quando eu estiver seco, que eu não vou usar mais quase nenhum. Isso assim, sem carro, sem marido, que seria somar uma quantidade de coisas que para eles é tudo muito bem resolvido, porque cada um tem uma vida totalmente indiferente, ninguém mexe no dinheiro de quem ou é totalmente de um só, que entra-se num contexto, mas se for o meu, ou quem entende de fato que fica por situação toda, né? O que é olhar para você, quem elogia come, quem vinha finge que não elogia. Tipo a Andressa lá, que elogia tudo, aí todo mundo não sei o quê. Aí, acho que meu macacão, né? Que quer olhar na cara, fingir quem são os dissimulados que se incomodam
E que, né, quando a coisa implica uma coisa de marca e o mérito do outro. É algo assim. Me despedi da aluna, elogiou muito, foi ótimo, legal. A gente conversando um monte de coisa. Mas ela falou que na cabeça dela eu tô muito bem, que eu tenho padrão de definição que pra ela eu tô muito bem. Falou que as costas, ela acha bonito costas, braço. Falou que é bonito. Ai, conversando com as de família dela, de... Ai, calor, meu Deus. Essa com essa roupa. Ai, não tem tudo não, deixa eu ficar mais um pouquinho. A luzinha aqui. A luzinha que anda sozinha, adoro ela. Ai. Então hoje eu não vou sair, não vou fazer um hino, vou isso e aquilo. Aí minha aluna, esqueci seu dinheiro. Posso passar lá pra deixar? Ah, só trabalha à noite. Não, você quer ser o que que eu vou falar? Você quer me pagar na segunda-feira? E ontem falou, escreveu, você tem Pix, sei o quê? Não tenho não. Ah, você falta mais uma aula pra pagar as aulas cumpridas. Ou seja, eu tinha te comunicado que eu queria receber antes. Mas, né, por que alguém ficar sabendo que eu tô falando isso? A questão é como alguém justificar uma coisa quando, cadê o seu dinheiro? O que é um capital antes, o que é um capital depois? E esses casos, eu malhava com ela, eu não sabia disso, ou ainda não, no meu caso é diferente. Ou não, a arrecadação, porque tem um jogo, né? Pela lógica seria os anabolizados, os bombados, mas olha a transação que eu tô falando sobre o tráfico, sobre tamanha quantidade de coisas com pessoas aparentemente não envolvidas. Eles são envolvidos em detalhes de tudo. E todas as instituições estéticas, eles estão todos os dias juntos dentro dela, levando a informação e só falando aqui na minha frente, pô. Não quer dizer, né? O que é num dado momento, dizer que aquele dia o macacão estava mais rotado. Rotado, né? Caralho de calor, caralho. Estava rotado na perna, sentindo um pouquinho a boquinha, sentindo uma turgência do treino, as costas, né? Penduradinho. O que é assim, aquela gordura aqui, aquela gordura que ele tá botando pra dentro, mas ela tá maior, né? Baixo da bunda, aquela coisa toda, né? O que é com o macacão, né? O que é o macacão referência, não necessariamente. Já tive músculos nas pernas que eu não vejo mais, né? E acaba automaticamente ombros e braços, no dado momento enxergo desproporcional. Que virou parte maior, estava dando uma média de 103, 104, deixa eu olhar por cima da roupa. Nua estava dando, aqui com a roupa está dando 104. Ai, eu tô tão cansada. 104, é melhor sempre ver, né, fora da roupa. Roupa dá uma diferencinha. 87. A roupa 86, 93, ai, tô cansada aí, tá tomando banho. Aí, né, tem uma coisa, tem um somatório de situações que é muito complicado. 30, não sei se eu olho antebraço, confundi de antebraço, qual parte de antebraço, talvez. Então, gente, braço específico de trapézio, o que é? Ela falando que tem um médico com sucesso total, um médico que sentou aqui, a médica, não sei, que está fazendo pálpebra e cabeluna e pescoço e puxando isso aqui tudo num preço tão abaixo, está num sucesso tão grande. Eu falei, nossa Deus, eu vi uma coisa dessa. Deixa eu ver aqui. Peça de 39, conferir. Uma média disso, acho que foi o máximo 41, que é a parte alta, assim considerada uma média de, né, para a gordura lateral, essa parte assim, que é um 65, 56, 57 ou 55,5, que é uns 49 aqui, 48, vou botar mais ou menos assim, que aqui geralmente é bem diferente. 49, vou tentar medir mais ou menos 41 centímetros e meio costuma ter de diferença.
48, 47,5. Agora que eu tô curvada, né? 48 aqui. 47. Pequeno. 57. 64. 64. 56 aqui, mais ou menos, né? 56 aqui, isso é a mesma coisa. As partes distal sente a diferença. 40, que é essa 48, que é. Não tanto também não, sei lá, eles não comparam. Nossa, vou poder ficar em casa até o horário de trabalhar. Eu falei, vou levar lá. Eu falei, nossa, já você me traz segunda-feira, né? Essa coisa de bem, e, né? E tá um dia, tá tudo certo, porra, né? A questão são as repetições e outras situações que eu tô falando de alunos bons. Aí você imagina até onde esse tipo de coisa pode chegar. O que é o limite, a tolerância né? Flexibilizações tais perante um montante de aluno, ou quando um aluno repete sempre a mesma coisa, ou quando está no tempo de cada coisa, mas dizer o que vira bom senso, o que é você lapidar minuciosamente uma verdade historicizada perante todo esse somatório de gravidade. O somatório de vingança, de ódio, de qualquer ok. Quando eles vão falar, entre o que passa um por outro, quem pergunta o que, o cabeleireiro voltou e falou da aluna, sobre a situação de amante de não sei o que, já demonstraram totalmente íntimos, já não conversa comigo mais, falou das coisas todas que tá acontecendo com ele, de estar batendo pino, que tava, o que é, a que horas que começam a bater pino as conveniências e as coisas são mal faladas sempre, para criminalizar os outros, ele colocando sobre remédios, sobre esquizofrenia, só que todos eles ao meu redor é como se eles tudo é como se eles estivessem o tempo todo conversando muito detalhadamente, porque de um dia para o outro, e o que é falado é muito detalhadamente percebido, que é apontado, que virou estética, que virou academia ou todo o comércio da coisa, que implica, né, em lavagem de dinheiro. E a mulher lá falando que teve a reposição de progesterona, né, de hormônio feminino, já não sei nem falando que ela quer, que é pico de ansiedade, que é o corpo tal, só que ela também já fez cirurgias plásticas, mas tem muita gordura tal, que estava conversando com a minha aluna elogiando a outra que tem idade, e ela falando da idade dela praticamente a mim, e falando que aí você busca um monte de médicos, mas eles não têm essa percepção que só de eu estar colocando. Ela falou, eu não entendo muita coisa, mas eu percebo que faz a diferença é quem entende de treino, beleza? Você vai neles, eles mandam um monte de remédio. O que é oleoso, o que não é, o que tira, dá pico de fome, você se culpa um monte de coisas. Essa variedade de coisa para comprar, para vender, essas intervenções, uma quantidade o corpo vira. Qual é o limite da mulher menstruar, não menstruar, essas reposições todas, libido, não libido, um monte de coisa. E ela falando assim, olha como você pontua essa questão periodizatória ou questões minuciosas com relação a enxugar no dinheiro. Não é que você tem dinheiro para gastar, que você não tem outras para pagar, eu teria que botar o dinheiro todo fora. Então isso é absurdamente interessante. Ela falou, e eu não consigo ouvir isso de ninguém, que chega e vai botando esse custo-benefício. Aí eu falei, se você quiser, você pode, porque tem gordura ainda, muita gordura, né? Porque isso aqui ainda, todo. Aí eu ia gravar, gravei, já não tem, né? O que vai sobrar? Aqui tá, né? Nem passando lápis. O que é que vai sobrar? Tá louco, né? O que é que vai sobrar? Na hora que secar de novo, não sei se sobra muita coisa, mas eu estou utilizando o recurso de acordar a musculatura e dar uma turgência, isso, né? Dá fome, isso dá... Ai, tô cansado de calor de novo. Senta aqui, encosta as costas, que vai ser tudo salgado, sabe? As coisas vão ficando, ó, muito... Aí manda não sei o quê. Acredito que você não tá fudendo, mas cozinha, mas não sei o quê. Nossa, tem um monte de coisa
depois que vai pesando demais, torrando o saco demais, aí você tenta, né? Então que você vê se você está tratando bem, quem nunca deveria tratar bem. Aí você tem que ficar culpando sobre, né, o nível de grupos e tomar um banho e dormir. Se amanhã eu consigo fazer amanhã. Então que eu tenho que frear esses treinos, esse dinheiro, e no máximo 3 vezes, 2 vezes, né? Tem 180, daqui a 2 semanas 180. Esse dinheiro da semana que vem vai entrar aplicado, não vai, se é para 75 de cada um, me vira 150 para tipo, né? Tem leite para comprar, acabou, queijo acabou, não carne, nada disso, a comida é com ela. 3 vezes na semana a janta, sendo que eu vou pagar 1.000 no outro e 1.405 no próximo, que aí entram 3 jantas, então eu vou ter que utilizar, fazer um aeróbico, não sei, tá cru ainda esse mês, ou malhar só esse menor tempo, mas de 48 horas você tem mais fome. Então o que é? Comprar leite, tem que comprar pasta, mais detergente, mais, né? O que é essa média de 150 na semana para fazer esse diferencial? Querer um açaí, vai querer alguma coisa? Não é brincadeira subir de peso, e pela lógica eu consigo comer muito mais. Aí eu tô sem o termo, tô tranquila, já tá muito cansado de tudo isso. E o que é fazer uma nova fase? No outro momento você vai enxugar todas as outras coisas e ver se faço o meu bolinho de carne, que a Jana vai querer fazer frango sozinha, mas o preço que foi a carne. Num dado momento culpa, quando a comida é gostosa, você quer comer um prato bom. O que fica num dado momento você realmente secar de baixar tanto, tem que focar. E não pode passar fome, tem que ser um pouquinho de coisa que você vai fazer, ou botar uma quantidade de arroz entre carne e ovo, que não compensa fazer grupalmente, ou vamos assim dizer, e pagar para a gente fazer. Sim. Que muito, né? Meu Deus. Madrugada, toda hora, assim. Podia botar o colchão, podia ficar no sofá, mas tem tudo horrível isso. Larguei minha sandália lá, colei um pouquinho no superbando que tinha lá, ficou um pedacinho mal colado, depois eu vou tentar colar de novo, larguei lá, com o meu whey na sacolinha em cima da minha blusa também. É muito, né? Você chega para atender, é um negócio bem, todo mundo passa ali, muita gente muito bombada. Ainda que não seja os bombados, mas muitos bombados, sim, muitos. Abdômen, coxa, muito fora. Só se fala de hormônio, reposição, ciclo, não sei o que, harmonização, cirurgias, e tudo é gasto, viagens, festas, roupas, tem fim, entendeu? Sabe? Eu tava dormindo ontem, aquele dia ontem, né? No ventilador. Eu falei, meu Deus, eu vou te botar muito cansado. Aí diz que mês que vem só no carnaval que eu volto só pra noite. E que vai voltar no horário normal. Não aguento mais dormir aquele quarto entulhado, quase sempre sujo. Aquele colchão que tem que ser jogado ali no meio, muito quente. Muito cansado. O que reverte ou não reverte, sem dúvida, vindo. Estado de vidas, entre vidas e multividas, e que virá num dado momento último para a estágio da plenitude, ou que seja, a morte é quem determina a vida. Você não vai na praia, você não vai no você não vai em nada, todo mundo vai no tudo.
gente. Muito além do complicado. São caríssimos. As irresponsabilidades os fazem então inafiançavelmente caríssimos. Aí dá uma esfriada, já meio que repantuei as coisas. Acho que eu tô com 77. Vamos ver. Tem um almoço todo dia e terça e quinta de janta até dia 31. Essa tem que